Por que a inflamação é tão comum? Olha, hoje em dia é muito comum a inflamação, mas é a inflamação crónica intestinal. Essa não se vê, não se percebe, simplesmente se manifesta em forma de sintomas, pois muito frequentes. Eu sempre digo que a pele é o reflexo do que acontece no nosso intestino. Consumimos muitos ultraprocessados, consumimos uma quantidade enorme de açúcar e quando não é açúcar, são adoçantes, que adoçam até 200 e 300 vezes mais que o açúcar. E me vem à cabeça a pergunta de quais hábitos podemos adotar para um pouco prevenir essa inflamação e também para melhorar a nossa saúde em geral. O que você recomenda? Não é apenas o que comemos, mas como comemos. Ou seja, as pessoas não vão acreditar de tão impressionante que é, porque no final uma doença autoimune é que seu sistema imunológico está tão ativado que ataca células próprias. No caso de Alberto, estava atacando o cérebro. Até que você não vê a mudança que a alimentação pode causar no seu corpo e o quão bem você pode se sentir, você não leva a sério. A alimentação, para mim, é a medicina do futuro e... Bom, Sandra, bem-vinda ao podcast Ponto de Virada. A primeira pergunta que adoraríamos te fazer é: a que você se dedica e por que você diria que se dedica ao que se dedica? Eu queria ser professora ou enfermeira porque sempre me atraiu divulgar e também o fato de cuidar das pessoas. O que acontece é que, bem, quando fui para a área de Ciências da Saúde e já comecei a fazer a seletividade e isso peguei um ano um pouquinho ruim e então, bem, não consegui a nota para a enfermagem. Eu acho que foi a melhor coisa que poderia ter-me acontecido porque no final entrei em nutrição com o objetivo de mudar para a enfermagem. E no final decidi ficar porque, como já disse, me apaixonou o tema. Vi que é a mistura entre cuidar das pessoas e divulgar, que é a educação. Assim que, bem, adoro o meu trabalho, também divulgo muito nas redes e, além disso, também tenho a minha clínica, onde todos os dias ajudamos muitos pacientes. Já passaram mais de 7.000 pessoas pela clínica de nutrição, junto com toda a minha equipe de nutricionistas. E a verdade é que, bem, me apaixona o que faço e vou continuar assim. Sandra, você fala de um tema que é muito específico, mas que quando todos lemos, adeus à inflamação, você diz, certo? Isso também acontece comigo. Por que a inflamação é tão comum? Olha, hoje em dia é muito comum a inflamação, mas é a inflamação crónica intestinal. Porque sim, é certo que o que eu sempre explico é o fato de que há uma inflamação que é a amiga, a inflamação aguda, e depois está a inflamação crónica. A inflamação aguda é a que dissemos que é a que precisamos. Quando você, por exemplo, dá uma pancada no braço, nota como o braço vai se inflamando, vai ficando roxo, vai ficando vermelho. E isso é porque nosso sistema imunológico envia um monte de células para a área onde está o dano. E uma ficha pen, uma vez que resolve e inflama o braço, já envia outras células anti-inflamatórias, reduz e já se resolve o problema. Essa inflamação é boa. O problema está em que, ultimamente, temos muita inflamação crónica intestinal. Essa não se vê, não se percebe, simplesmente se manifesta em forma de sintomas, pois muito frequentes. E é pelo excesso de maus hábitos, tanto alimentares como sedentarismo, como falta de descanso, como falta de exposição à luz solar e muitos outros fatores que já conhecemos. Vamos começar pelo início. Quais são os principais maus hábitos ou más lições em relação à alimentação que podemos começar a corrigir já? Pois olha, em relação ao tema da alimentação, ou seja, consumimos muitos ultraprocessados, consumimos uma quantidade enorme de açúcar e quando não é açúcar, são adoçantes, que adoçam até 200 e 300 vezes mais que o açúcar. Ou seja, assim no final, o nosso corpo é uma bomba, é uma explosão. Muitas pessoas defendemos edulcorantes porque no final não tem calorias, então dizemos, pois como não tem calorias, então tem que ser algo super saudável. Mas é que no final há tanta sobreinformação sobre o tema de nutrição. Todo mundo fala de nutrição, todo mundo te dá conselhos. E então, esses conselhos nós pegamos no final, vamos aplicando e no final não são a solução. Então, essas soluções que nos propõem de produtos zero, produtos light, tudo isso, no final está nos destruindo por dentro e é o que mais se consome hoje em dia, pois sobretudo as pessoas que estão na academia, as pessoas que têm como objetivo perder peso, estão se destruindo com esse tipo de alimentação. Mas bem, isso não é o menos importante, mas no final também temos as farinhas, refinadas, que também estão na ordem do dia. Além disso, na pirâmide nutricional, ainda as temos na base, em alguns livros de educação, na escola. E digo, como pode ser que digam que a massa, o arroz e o pão têm que ser a base da nossa alimentação, quando realmente a base da nossa alimentação deveria ser, bem, as frutas, os vegetais, sobretudo os vegetais que contêm muitos minerais, muitas vitaminas. As proteínas como a carne, o peixe, os ovos e, sobretudo, as gorduras, que é outra das coisas que também costumamos fazer. Costumamos eliminar todas as gorduras. Queremos perder gordura, eliminamos a gordura. Sim, tem uma má fama, não é? As gorduras. Claro. Você tem colesterol alto? Isso são as gorduras. Você tem açúcar no sangue? Isso são as gorduras. Ou seja, tudo são as gorduras, mas as gorduras são maravilhosas, nós precisamos delas. Elas são responsáveis por regular nossos hormônios.
Então, não entendo toda a crítica que está sendo feita ao tema das gorduras, porque são realmente muito importantes na nossa alimentação. Antes de passar para quais alimentos deveríamos consumir ou quais não deveríamos consumir, quais são os sintomas? Porque, claro, falamos de inflamação, eu imagino, digo, bem, será quando você come muito que sua barriga incha? Como você percebe que está inflamado? Claro, né? É o que dissemos antes. Já no final, a inflamação aguda, essa inflamação que se percebe, podemos identificá-la facilmente. Mas depois você vê uma pessoa que está super magra e diz, essa pessoa não pode ter inflamação, não a afeta. Mas a realidade é que essa pessoa pode estar mais inflamada do que até mesmo a pessoa que talvez esteja com sobrepeso. Então, há muitos sintomas que podem nos indicar que temos inflamação crónica no nosso corpo. Um dos mais frequentes é a dor de cabeça constante. Essas enxaquecas que temos que sempre levar na bolsa um medicamento, um ibuprofeno, um paracetamol, até mesmo as pessoas já tomam como prevenção. Não sei se vocês já viram que se você pergunta, alguém tem um paracetamol? Levantam a mão 7 ou 8 pessoas de 10. Ou seja, é incrível, né? O excesso de medicamentos que estamos tomando por essas dores, esses sintomas que realmente são que não deveríamos normalizar e estamos normalizando e colocando um curativo. Outro dos sintomas, por exemplo, são as alterações na pele. Eu sempre digo que a pele é o reflexo do que acontece no nosso intestino. Essas urticárias, esses eczemas na pele. Além disso, eu percebi que tinha inflamação por causa dos eczemas que apareceram na pele, porque eu tive inflamação. A ciência, isso é psoríase, não é? Ou... É verdade que eu tinha alterações na pele que não sabia bem de onde vinham. O médico me dizia que era estresse, então, pois não. No final, percebemos que era por causa da minha alimentação, que já era nutricionista. E com as mudanças que fiz, no final foram desaparecendo. Depois, por exemplo, também a falta de concentração, as insônias à noite ou a falta de energia, porque também existe essa grande conexão entre intestino e cérebro e também nos afeta muito a nível psicológico. E outros sintomas frequentes, como podem ser, infecções urinárias recorrentes ou candidíase recorrentes, sobretudo em mulheres, isso costuma acontecer muito. São dados antibióticos, transantibióticos, sem ir à origem do que está acontecendo. Ou seja, talvez o problema de ter essas infecções urinárias não esteja em limpar-se mal quando vai ao... Como deveríamos comer então? Pois olha, deveríamos comer variado, com muitas vitaminas, muitos minerais. Como dissemos antes, os vegetais são maravilhosos. Cada um dos vegetais nos fornece nutrientes diferentes. Então, o que eu sempre digo é que comamos diferentes vegetais de diferentes cores. E depois também que sejam da temporada e da região, porque já sabemos que muitos desses também contêm alguns tóxicos que, também nos estão prejudicando. Mas, também não é preciso ser muito rigoroso no início. Com que os incluamos no começo, isso é suficiente. Depois também, como dissemos antes, as proteínas de grande valor biológico, o ovo, a carne, o peixe. O ovo foi muito demonizado, a carne foi muito demonizada, as carnes vermelhas que provocam câncer de cólon. No final, a carne, o peixe e os ovos são proteínas que precisamos, que estiveram toda a nossa vida na nossa alimentação diária e que não vão nos gerar um câncer por comer carne. O câncer é gerado por outras coisas das quais falaremos mais adiante. Então, as gorduras que dissemos, é preciso comer gordura. Que tipo de gorduras? Pois, por exemplo, os frutos secos variados, tostados ou ao natural, o abacate, que também me parece uma gordura de muito boa qualidade, ou o azeite de oliva virgem extra, que é o que temos aqui na Espanha, que temos que priorizar também o produto espanhol e é de proximidade. E em relação ao tema dos carboidratos, que não nos faltem, pois os pseudo-cereais como o trigo sarraceno, a quinoa e depois tubérculos como a batata ou o inhame, que inclusive se pegarmos na batata e no inhame e os deixarmos, ou seja, os cozinharmos cozidos ou assados e os deixarmos esfriar pelo menos 12 horas, esse amido que contém os tubérculos se converte em amido resistente que passa intacto através de todo o nosso aparelho digestivo até chegar ao cólon, onde estão as bactérias revolucionadas. E então se alimentam desse amido resistente e geram ácido butírico ou butirato, que é um anti-inflamatório natural. Ou seja, imagina o que a forma de cozinhar os alimentos pode fazer, porque não é apenas o que comemos, mas como comemos. Depois gostaria de falar de receitas, falar de coisas mais específicas, mas antes poderias nos contar o que aconteceu na tua vida para que tivesses a inflamação ou estivesses tão atento ao que comemos? Sim, olha, eu me sentia péssima. Quer dizer, eu normalizava porque no final tinha dores de cabeça frequente, tinha umas alergias primaveris incríveis, que essa é outra das coisas que pode ser ocasionada por essa inflamação crónica intestinal. Pois Sérgio tem isso.
Sim, sim. Eu tomei alguns comprimidos para alergia. Sim, pois eu tinha alergias primaverais que me deixavam péssima, muita congestão nasal, principalmente de manhã. Também me causavam essas dores de cabeça, os olhos ficavam péssimos, coçavam muito. Bem, o típico de uma alergia, pois eu tinha muitas, então mudei minha alimentação e eu não tive mais alergia. Assim, é verdade que o típico, porque eu sou alérgica aos ácaros, e no final foi o típico que quando você vai a um hotel ou quando vai a um lugar que talvez esteja fechado e isso pode te dar, bem, espirrar e que os olhos coçam um pouco, mas não era como o que você disse, estar tomando antihistamínicos a cada 2 por 3 porque você se sente mal. Então, bom, eu me senti assim. Depois eram gases desses que você não consegue segurar. Ou seja, eu nas palestras digo assim, tal qual, gente, eu não conseguia segurar os peidos. Ou seja, era assim, porque no final é preciso normalizar isso. E aqui eu tinha vergonha de ir ao médico e dizer que não conseguia segurar os peidos, então não dizia. Então, eu acho que é preciso normalizar essas coisas. Eu tinha esse sintoma, era o principal que eu tinha. Depois, por exemplo, fezes pastosas ou diarreias. Isso não é normal, ter diarreia ou fezes pastosas. As fezes têm que ser como se fossem uma salsicha, lisas e marrons. Não deveriam ser de outra forma, nem ressecadas, nem com diarreias. A cor também é um indicativo. Claro, também te indica o fato se, bem, estás pior do estômago ou estás melhor. Normalmente, pois isso, a cor marrom escuro, que é a cor típica que devem ter nossas fezes, e isso, um aspecto liso e tipo salsicha e de uma só peça, e que não flutue no vaso, que tudo isso também é bastante importante. Se flutua é porque tens muitos gases acumulados, que também é importante. Sim, então, bom, eu sabia que minhas fezes não eram boas, tinha muitos gases, tinha alterações na pele, e chegou um momento em que meu marido foi quem me disse: Sandra, por que você não começa a aplicar o que aplica nos seus pacientes? Que era um pouco ver o que comia, ir tirando alguns alimentos, ir colocando outros, ver o que acontecia aí, e então foi que me dei conta de que era celíaca. Então, eu não sabia que era celíaca, foi tirar o glúten e começar a haver mudanças brutais. E já hoje em dia, pois isso, sou celíaca e como glúten e me sinto péssima, minha barriga incha. Mas claro, essa doença celíaca que eu não tinha diagnosticada me causou, bem, todos esses problemas digestivos de que falamos, e esse mal-estar, essa insônia, essa falta de concentração. Eu falava com as pessoas e era como se me custasse entender o que me diziam, o que me perguntavam. Tinha que pensar muito, assim como quando você está mal, que não está muito isso. Então, claro, no final eu percebi que isso não era normal e que tinha que melhorar ainda mais. Então comecei a focar na alimentação anti-inflamatória, porque eu consumia, bem, afinal de contas, pão, massa, arroz, bem tudo. Eu seguia uma alimentação mediterrânea como nutricionista, não é? Pois, no final percebi que era necessário especializar-se um pouco mais nessa área da inflamação e que eu mesma podia melhorar. Então, eu melhorei. Comecei a sentir-me super bem, comecei a aplicá-lo também nos meus pacientes e meus pacientes viam mudanças brutais. Ou seja, foi de ter talvez uma doença, uma pessoa, e de repente dizer: não, Sandra, é que a doença se neutralizou. Ou seja, não se eliminou, porque é difícil dizer já não tens a doença. Mas já não tenho sintomas, minhas análises saem perfeitas. E você diz: como pode ser que eu... Ou seja, eu no início dizia: como pode ser que eu possa ajudar as pessoas a fazer isso? Ou seja, me sentia bruxa, tal qual, porque eu digo, se não é com medicina, como posso estar fazendo isso apenas com alimentos? E agora sei que é possível. Por isso decidi também escrever o livro e que as pessoas, pois, soubessem. Eu acho que na Espanha 100% das casas têm pão acompanhando as refeições. Depois, nos restaurantes, você vai e te servem pão. Sim. Ou seja, acho que o pão é algo que se percebe como normal e saudável e mediterrâneo, como você disse, mas que talvez esteja nos causando uma grande quantidade de gases ou más digestões, não é? Porque isso acontece? O que é que acontece já dentro do nosso corpo? Porque é que o corpo não quer que comamos pão? Sim, como você diz, no final, por exemplo, nos países asiáticos, colocam o arroz, mas aqui, por exemplo, colocam o pão e não falta pão na mesa. Então, o que eu sempre digo é que no final estamos consumindo muitos carboidratos refinados, neste caso. Também digo muito que, por exemplo, você não deixa um bebê consumir açúcar até os 2 anos. Agora está muito na moda o tema do baby led weaning e as crianças comem muito bem até os 2 anos. E a partir dos 2 anos já começam a dar talvez um pouco de açúcar, mas o pão é dado desde os 6 meses quando começam a comer. E isso as pessoas não interpretam como açúcar. Mas realmente, o efeito que o pão está fazendo no seu corpo é como se você tomasse açúcar. É uma farinha refinada. Se você o consome integral, não, hein? Mas se o consome refinado, é como se fosse um açúcar. Seu corpo gera esses picos de glicose no sangue que, a longo prazo, no final, geram essa resistência à insulina.
isso, essa insulina também elevada, essa glicose elevada, que não somos capazes de armazenar nas nossas células e nos fornecer energia devido a essa resistência à insulina. Então, sempre que comermos pão, tentar que seja de boa qualidade, pelo menos integral, e já se puder ser derivado dos pseudocereais, melhor. Então, também, outro dos problemas do pão é que normalmente é de farinha de trigo. A farinha de trigo está muito alterada ultimamente. Não é a farinha de trigo que havia antes. E o pão também não é o mesmo que o de antes, porque antes se faziam fermentações super longas. Então, esse pão não te afetava da mesma forma que talvez te possa estar afetando agora, que são fermentações muito curtas. Além disso, o pão que compramos normalmente no posto de gasolina, a típica baguete, que é deliciosa, bem, essa tem fermentações muito curtas, bem, nem fermenta. Então, claro, esse pão altera muito mais os picos de glicose no sangue. Então, temos que saber escolher bem o tipo de pão que estamos comendo. Recomendas que eliminemos o glúten, mesmo que não sejamos celíacos? Ou seja, analisaste como pode afetar uma pessoa que não é celíaca? Olha, eu sempre digo que não é que eu não recomende às pessoas consumir glúten, mas que se o reduzirmos, melhor. Porque no final, o glúten pode sim te inflamar se o consumires em excesso, que é o que me esqueço de dizer sobre o tema do pão. Estava pensando nisso e digo, tenho que dizer isso. Ainda bem que me perguntaste, porque é verdade que se tu consome uma vez, por exemplo, ao dia pão que contenha glúten, não vai acontecer nada, mesmo que seja refinado. Uma vez, ou uma vez por semana, comer um sanduíche não vai te fazer nada. Mas é verdade que se você está tomando café da manhã com pão, a meio da manhã pão, almoça com pão, lancha com pão e janta com pão, o que não é nada raro, no final está consumindo um excesso de glúten, que o glúten é uma proteína que custa digerir. Então, claro, as digestões são muito pesadas. Isso também notei, por exemplo, nós que trabalhamos muito pela manhã, é a nossa zona de maior concentração. Quando tomamos café da manhã, dependendo de quantos alimentos e da forma como os organizamos, temos digestões mais pesadas que nos fazem ter menos clareza mental. Que tipo de alimentos poderíamos escolher para ter digestões menos pesadas e que tivéssemos mais concentração os empreendedores? Olha, o que eu faço, porque isso também acontece comigo e custa-me muito concentrar-me se vou com o estômago cheio e, sobretudo, dependendo do que como, eu sempre digo que a gordura, ou seja, é verdade que a digestão é pesada igualmente, há a gordura, porque o nosso corpo tem que fazer um esforço, mas ao mesmo tempo sacia e uma vez que tenha feito a digestão, já está. Ou seja, você esquece, o pico se mantém. Em contrapartida, você come um carboidrato e o digere facilmente, porque isso entra no corpo rapidamente. Mas é verdade que o pico de glicose que te dá, ou seja, te dá um pico de glicose para cima e depois desce até em baixo e depois tem que se estabilizar novamente. É como uma subida e uma descida de açúcar, o que faz o carboidrato. Então, se você quer consumir carboidrato, pode consumi-lo perfeitamente. Eu não estou dizendo a ninguém que não os consuma, mas o que eu digo é que se você consumir carboidrato, que seja sempre acompanhado de proteína ou de gordura de boa qualidade, para evitar que esse pico de glicose cause isso, essas subidas e descidas que não alteram a nível mental. Isso é o que faz com que fiquemos um pouco assim. Estou muito ativado, assim que como uma torrada, me ativo e tenho uma energia incrível, comeria mais 3 ou 4 torradas, mas depois me dá como uma queda, como uma sensação de peso e uma sensação de lentidão, que isso. Se o acompanharmos com uma boa porção, bem de verduras, mas no café da manhã, por exemplo, se não nos apetece comer uma salada, então, por exemplo, uns ovos grelhados e um abacate ou um bom fiozinho de azeite virgem extra já não nos acontecerá. Isso é muito interessante, de verdade. E uma pergunta, em relação também à bebida, ou seja, o café no café da manhã, como pode chegar a afetar? Também falando um pouco sobre a parte da inflamação. Sim, não, a mim, por exemplo, o café me agrada, desde que seja um café de boa qualidade. Quer dizer que seja um café de 100% torra natural e 100% arábica. Ou seja, que não seja um café desses descafeinados solúveis ou que seja um café desses que levam até açúcar, os típicos de cápsula, que não costumam ser uma boa opção. Então, se você toma café todos os dias, ou a primeira coisa que toma no dia é um café, que seja um café bom, que pelo menos... e também a cafeteira com a qual o fazemos também é importante. Que seja uma cafeteira, por exemplo, de aço inoxidável, dessas italianas, que no final o café seja o mais natural possível, ou esteja filtrado, o que também é importante. Mas quando o café já passa por filtros de plástico, isso também perde a qualidade do café e já nos afeta mal a nível tóxico. Para encontrar esse café, como o procuramos? Café da especialidade ou... Sim, pode ser de especialidade. Normalmente os de especialidade costumam ser sempre 100% torra natural, que é no que temos que nos fixar, e que seja 100% arábica. Pronto, com que olhemos isso é suficiente. Certo. E a cafeína, como deveríamos controlá-la e usá-la a nosso favor? Como sabemos se um café nos beneficia ou nos prejudica?
O que eu sempre digo é ver como isso te afeta. Eu sempre dou o mesmo. E claro, eu sempre digo que devemos nos observar e conhecer nosso corpo e como ele está naquele momento. Quando eu estava inflamada, não sabia que estava inflamada. Agora aprendi a perceber qualquer coisa. Ou seja, noto uma mudança no meu corpo e digo, isso foi o salmão que comi esta manhã. Ou isso assim, eu acho que foi a batata. E normalmente agora já sei identificá-lo, mas antes não. Antes eu me sentia inchada e eu dizia, o que eu comi para estar inchada? Agora já conheço tanto o meu corpo que sei o que está me fazendo mal. Então, com o tema da cafeína, se eu tomo um café um dia e me sinto ativada, para que você vai tomar 2? Então, eu acho que é um pouco valorizar isso. Também te digo que o tema da cafeína, o corpo se acostuma facilmente. Então, as pessoas que tomam muito café no seu dia-a-dia e que já tomam 3 cafés ou 5 e não lhes faz efeito, que há muita gente assim, já são viciados em cafeína. Então, o que eu faço é dar-lhes uma pausa de 1 ou 2 semanas sem café e depois voltar novamente. E então já aí começam a ver novamente esse efeito e podem começar a validá-lo. Sandra, o teu livro está no número 1 de vendas na Amazon. Isso é legal porque ela se torna muito conhecida, mas é um problema, ou seja, que o comprem é porque há muita gente que tem esse problema. Sim. Quais vocês acham que são normalmente os hábitos ou os alimentos que estamos consumindo? Um dos alimentos que mais nos afetam é o açúcar e as farinhas refinadas, que nos geram um pico de glicose incrível no nosso corpo e prolonga essa resistência à insulina, que por sua vez, essa resistência à insulina causa inflamação. E por outro lado tem outra via, ou seja, tem como 2 vias de afetação, essa da resistência à insulina e à inflamação, e depois alimentam as bactérias que temos no intestino. Temos uma microbiota intestinal que agora, bem, todo mundo sabe o que é a microbiota. Quando eu comecei a estudar nutrição não se sabia e foi no que me especializei. E aí temos essas bactérias boas e bactérias más. As bactérias más amam o açúcar e essas farinhas refinadas. Então, assim que isso entra no nosso corpo, ficam muito contentes porque isso lhes dará vantagem para crescer, para se reproduzir e para continuar nos afetando e gerando essa inflamação intestinal. Então, nos inflama por 2 vias esses 2 alimentos. Depois falávamos antes sobre os edulcorantes, não? Que disso muito pouca gente fala, mas é a realidade. Os edulcorantes também te inflamam e te afetam. Então, tentar consumir, adaptar-nos ao sabor natural dos alimentos e não precisar incorporar nem esses açúcares, nem esses edulcorantes. É que a maioria das coisas tem adoçantes, não é? Claro, é que quase todos os produtos ultraprocessados ou têm açúcar. E se não tem açúcar para ficarem bons, normalmente colocam edulcorante. Porque, por exemplo, você compra umas bolachas que não tem açúcar nem adoçante e percebe que falta algo. Você come uma bolacha e diz, isto não é uma bolacha, parece ração. Porque no final não tem o sabor que tem uma bolacha com açúcar ou com adoçante. Então, no final, a indústria quer que você goste dos alimentos que está elaborando e que está fazendo para você. Então, colocam ingredientes que não são bons. Depois, por outro lado, as gorduras hidrogenadas. Os óleos vegetais que não sejam o azeite de oliva virgem extra, por exemplo, o de girassol, o de palma, o de colza. Todo esse tipo de óleos vegetais também são inflamatórios porque contém muita quantidade de ômega 6. O ômega 6, os ácidos graxos ômega 6 podem nos beneficiar em alguns aspectos. Mas o problema está em que na nossa alimentação consumimos muita quantidade de ácidos graxos ômega 6 e muito pouca quantidade de ácidos graxos ômega 3. Então temos essa balança com o ômega 6 acima, o que nos gera inflamação. Em contrapartida, se nós formos estabilizando um pouco isso, reduzindo um pouco mais os ômega 6 e aumentando um pouco mais os ômega 3, não só por estarem um pouco acima, já se gera em nosso corpo um processo anti-inflamatório. Então, é muito importante introduzir esses alimentos ricos em ômega 3 e reduzir aqueles ricos em ômega 6, que junto com as gorduras vegetais que mencionamos, girassol, colza, palma, também se incluem, pois os cereais. Tipo trigo, milho, todas as farinhas, as massas, tudo isso que também é rico em ômega 6. Então, não é preciso eliminá-lo, mas sim reduzir o consumo e aumentar mais os de ômega 3, como os peixes azuis ou como as sementes de chia, por exemplo, que em menor quantidade, porque são vegetais, ou o abacate, mas sobretudo é o peixe azul, que no mínimo temos que consumi-lo de 2 a 3 vezes por semana. Quando falamos de farinhas refinadas e falamos de açúcar, você pode dar exemplos do que estamos comendo no nosso dia-a-dia e não sabemos que tem isso em abundância? Claro. Farinhas refinadas são o pão, a massa e o arroz branco.
Certo. E os cereais, ou seja, todos os cereais de café da manhã, os biscoitos, bem, tudo já, tudo que leva farinha, vamos. Isso são farinhas refinadas, desde que não se trate de farinha integral ou de farinha, por exemplo, de um pseudo-cereal, como por exemplo o trigo sarraceno, o amaranto, o teff, a quinoa. Todo esse tipo de cereais, pois são mais complexos, têm mais quantidade de fibra, têm mais quantidade de proteína, então não nos provocam esse pico de glicose e são de grão completo. Ou seja, não precisam ser integrais, ou seja, você não encontra trigo sarraceno integral. O trigo sarraceno, porque não o encontramos também refinado. Ou seja, que se você comprar pão, por exemplo, de trigo sarraceno ou pão de centeio, por exemplo, vai ser muito mais saudável do que um pão branco de sempre, não? Sim, se for de centeio tem que ser integral, já que o centeio sim deriva do trigo. Então, centeio e espelta, que também me parecem muito interessante, tem que colocar centeio ou espelta integral. Mas se for trigo sarraceno, não é necessário que coloque... E a massa também não é? Macarrão integral e espaguete integral, isso não é? Claro, pode-se consumir perfeitamente, mas isso, mantendo esse equilíbrio, como dissemos antes, que você, por exemplo, come um prato de massa, e eu, por exemplo, quando comia um prato de massa na minha casa, era um prato de espaguete ou de macarrão, até em cima, um jorro de tomate e uma lata de atum para toda a família. Assim não pode ser. Ou seja, temos que tomar nossa porção. Por exemplo, imagina, eu agora faço massa com salmão e com molho de feta. Então, claro, aí leva um filé de salmão por pessoa, talvez, sei lá, uns 150 ou 200 gramas de massa, talvez colocamos 40 ou 30 gramas cruas por pessoa e depois colocamos um bom pedaço de queijo feta, que é a gordura que estamos adicionando a esse prato. Além disso, depois tomamos uma boa salada como prato principal. Então, aí estamos comendo a salada primeiro e depois toda a massa misturada com todos os ingredientes que estão baixando o índice glicémico e ainda por cima essa massa integral. Então você não vai perceber que está consumindo esses carboidratos, seu corpo vai ter a capacidade de digeri-los facilmente, você também está dando a ele a vantagem para isso. Em contrapartida, se você comer apenas a massa, mesmo que seja integral, e comer apenas o prato de massa com um fio de tomate e meia lata de atum, como dissemos antes, isso vai gerar um pico de glicose, mesmo que seja integral. O truque está em acompanhá-lo com coisas que diminuam o pico de glicose. Como você o acompanha também? E ao que baixa o pico de glicose, mais ou menos, para dar exemplos. A gordura e a proteína. Temos dito as gorduras, por exemplo, frutos secos, abacate, azeite de oliva virgem extra ou a gordura dos queijos, que eu sempre recomendo melhor queijos de ovelha ou de cabra, porque a beta-caseína se assemelha mais à materna. Então estamos mais acostumados e se digerem melhor. E depois a proteína, como dissemos, carnes, peixe e ovas. Também há as leguminosas por aí, mas contém também carboidratos. Então neste caso seria sempre carnes, peixe, ovas. E sobre escolher uma salada e comê-la antes faz parte da sua estratégia? Claro, a salada, como é rica em fibra, no final estamos diminuindo, ou seja, ao aumentar a fibra no nosso corpo, o índice glicémico também não aumenta tanto. É outra das estratégias que também... Então, a estratégia é, por exemplo, depois, a massa integral ou o que seja, recomendas que a ordem de comer seja primeiro a salada e já depois o resto dos alimentos, não? Ou seja, a ordem também influencia. Olha, é como você toma, como você cozinha, porque também o fato de cozinhar muitos alimentos e expô-los muito ao calor também não é bom, porque você faz, por exemplo, uns boquerones ou umas sardinhas e as queima na air fryer, por exemplo, esse ômega 3 oxidado, não sobra ômega 3. Menos o mal passado. Claro, também não cru, mas que chegue a uma temperatura, claro, sem exagerar, sem que fique preto. Porque no final também esse tostado a mais gera acrilamidas que têm efeitos cancerígenos no nosso corpo. O fato de, por exemplo, quando o pão fica torrado, que fica preto e muita gente faz assim com a faca e tira e pronto, isso não é bom, porque são acrilamidas, que é um cancerígeno. O que eu vi é que o salmão defumado, que está na moda, é melhor comer o salmão normal em vez de salmão defumado, não é? Por causa dos fumos e tudo isso. Sim, se for de boa qualidade, quer dizer, se for o mais natural possível, por exemplo, marinado ou não tiver muita quantidade de açúcar e estiver defumado, também não há problema em consumi-lo em momentos pontuais, porque além disso, o que eu gosto do salmão defumado é que tem também alguma vantagem, que é não estar exposto ao calor. Então, como você o come sem exposição ao calor, o ômega 3 permanece mais presente nele. Então, por um lado, é verdade que tem como todos esses fumos, mas por outro lado também tem o benefício desse ômega 3. Então, o que eu sempre digo é que você não vai estar todos os dias comendo salmão defumado, mas é verdade que sim, também pode ser consumido em momentos pontuais. E um dos alimentos que mais gosto de todos são os boquerones em vinagre, que justamente a receita eu coloco no livro. O boquerão é muito rico em ômega 3, é o peixe, junto com a sardinha, que mais ômega 3 tem. E quando você faz os boquerões em vinagre, é só para cozinhar. O cozimento é com vinagre. Você não os põe ao calor nem nada. Simplesmente você os congela antes,
por precaução, por causa do anisakis e tudo isso, e pronto. Então, o ômega 3 está intacto. Então, comer, por exemplo, um bom café da manhã com seus boquerones em vinagre, ou nas saladas, colocar boquerones em vinagre, é uma dose de ômega 3 que você não precisa de mais nada. Eu, por exemplo, no meu Instagram viralizou um vídeo em que eu explicava que na semana antes da menstruação eu comia muito peixe e enchia meu marido de peixe e eu já não tenho aquelas dores menstruais que tinha antes. E agora está chegando gente que me diz: Sandra, obrigada pelo conselho, porque fiz isso no mês passado e este mês não tive dores. E é incrível. Evitar dores na semana anterior, encher-se de ômega 3. Ômega 3, a todo vapor. Então, eu como peixe, se possível, todos os dias da semana pré-menstrual e depois desce a menstruação que você nem percebe. E é só comer isso ou também é evitar outros alimentos como trigo ou... Claro, aí está. Sim. Conto que minha alimentação, ou seja, na minha alimentação não tem tudo isso. Em momentos específicos, sim, porque eu sempre digo que o equilíbrio é importante. Mas minha alimentação é o que dissemos, uma base de vegetais, gorduras, proteínas, nada de açúcar, nenhum adoçante, nenhuma farinha refinada, nenhuma gordura hidrogenada ou vegetal, a menos que seja azeite de oliva extra virgem, que esse nós gostamos. E depois, nessas semanas pré-menstruais, ou por exemplo, se estou notando que vou ficar doente, me sinto com o corpo fraco, aí então como peixe e realmente funciona muito bem para mim. Um peixe que eu gosto muito são as conservas, por exemplo, de atum em azeite de oliva. O que é que acha disso? Não, porque você não cozinha depois, nem está ali no azeite, como coberto, não? Depois você tira, talvez, eu costumo tirar esses óleos aqui. Não sei se é algo que você recomenda, que esse óleo que está na lata seja colocado também na salada, por exemplo, ou se deve ser retirado. E depois esse prato, como você vê? Claro, é melhor tirar. Certo. O que eu sempre recomendo é que seja um peixe menor. Por exemplo, em vez de ser atum, que também podemos usar, é melhor usar cavala ou usar sardinha, que são peixinhos menor, nos fornecem mais ômega 3 e menos mercúrio. É verdade que o atum em lata não tem tanto mercúrio como o atum vermelho que você faz na grelha, porque no final usam peixes, atuns mais pequenos que não têm tanta quantidade de mercúrio. Mas é verdade que essas latas no final contêm alumínio ou o recipiente que tem não é tão bom. Então eu costumo comprar em pote de vidro. E esse óleo eu sempre tiro. Mesmo que seja azeite de oliva virgem extra, eu tento escorrer o óleo e colocar o meu próprio óleo. Porque sempre será de melhor qualidade o óleo que você tem em casa do que o óleo que vem na lata. O que acontece é que estamos como para jogar óleo fora, né? Pois é caro comer bem, né? Sim, é verdade. É uma pena, mas é caro. O que sempre digo é que tudo aumentou, porque realmente é que ao mesmo tempo que aumentou o azeite de oliva virgem extra, também aumentaram outros produtos, que também são insalubres. Então, bem, você vai jantar e não gasta o mesmo que gastava antes. Vá a um lugar de fast food ou vá a um lugar talvez para comer um peixe ou uma carne, sempre vai gastar mais do que gastava. Mas é verdade que não é a mesma coisa. Como o exemplo que acabei de dar, comer um hambúrguer em um fast food, ou seja, em um restaurante de fast food, ou comer, por exemplo, um bife de carne bovina em um restaurante. Mas é que no final, veja, um exemplo que dei há pouco em uma palestra é que naquele mesmo dia eu estava usando um macacão branco que já tinha usado em 5 ocasiões. Era uma apresentação de um livro. Normalmente, quando fazes uma apresentação de um livro, queres te arrumar, queres estrear roupa, eu digo, pois eu uso o mesmo macacão que em 5 eventos, mas como peixe azul na minha casa. E uso azeite de oliva virgem extra e não uso óleo de girassol. Não fumo, mas prefiro comer, por exemplo, sei lá, um abacate todos os dias no café da manhã. Então, eu acho que é questão de prioridades, do que você quer priorizar para a sua saúde. Ou seja, eu prefiro não ir ao cabeleireiro em 3 meses e comer, talvez, alimentos de melhor qualidade. Eu acho que é o que cada um sente que tem que fazer. Sandra, o que você acha do jejum intermitente? É uma moda ou é tão importante quanto parece? Não, a mim sim que me gusta. Eu gosto por causa dos descansos metabólicos. Eu faço jejum intermitente, mas faço com o objetivo de dar esse descanso ao fígado, por exemplo, entre outros órgãos, porque o fígado tem 1000 funções. Tem a função de desintoxicação, também nos ajuda na desinflamação, mas também faz parte das digestões. Então, quando você faz uma digestão, seus órgãos estão ali, trabalhando a todo vapor. Então, claro, se estamos fazendo digestões a cada momento, quando tem tempo de fazer outro tipo de funções que não seja a digestão, nós o saturamos,
vivo. Então, claro, temos que tentar dar esse descanso ao nosso corpo. Eu já não apenas o jejum intermitente, mas eu sempre tento deixar essas 4 ou 5 horas entre uma refeição e outra do dia. E depois, entre a última refeição e a primeira do dia seguinte, sempre 12 horas. Sempre. Porque aí nesse tempo estamos dando, ou seja, dando ao corpo espaço para que faça outra função, essa limpeza noturna. Mas é que durante o dia, a limpeza que o nosso órgão faz é ainda superior à que faz à noite, porque o nosso corpo está mais ativo. Então, o fato de estar comendo constantemente também não é bom. Em relação a fazer mais horas de jejum noturno, mais de 12, porque 12 não é considerado jejum intermitente, é considerado o jejum que todos deveríamos fazer. Mas fazer talvez umas 16, 18 horas de jejum me parece bem, desde que você faça corretamente. Ou seja, que você depois, na sua primeira refeição, quebre o jejum com um bom aporte de nutriente e que não faltem nutrientes durante todo o dia, nem as calorias que deveria ingerir, mais ou menos, aproximadamente. Eu não gosto de contar calorias, mas aproximadamente o alimento que você deve consumir nesse dia, você tem que tomar nas refeições que restarem. O que eu sempre digo é que outro dia uma garota, uma paciente me disse: Sandra, você disse que não é necessário tomar café da manhã, mas me disseram que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, que é um dos mitos, mas também não é tão mito. Realmente, o de jejum, a primeira refeição que você faz no dia com a qual quebra o jejum, é a refeição mais importante do dia. Mas não precisa ser às 9 da manhã ou às 7. Certo. E não tem por que ser algo tipo típico café da manhã de uma torrada de não sei o quê. Pode ser um prato, uma salada, por exemplo, pode ser um café da manhã. Exatamente. Ou seja, você pode comer uma salada. Eu comi vagem salteada com tomate e presunto serrano e um ovo no café da manhã. Porque era o que eu tinha. Sobrou da noite anterior e eu disse: então hoje vou tomar isso no café da manhã. Como que é preciso quebrar um pouco os esquemas de café da manhã, almoço e jantar e vê-los mais como refeição 1, 2 e 3? Exato. E o que o seu corpo pede? Eu acho que no final, quando paramos de nos acostumar a que a primeira refeição do dia seja um bolo ou cereais ou uma bolacha, é quando você começa a dizer: poxa, agora estou aproveitando a comida, porque antes eu tomava café da manhã porque havia coisas que eu gostava de comer no café da manhã. Mas quando me dei conta de que os cereais, as bolachas e os bolos não eram produtos saudáveis, disse: então, agora o que eu tomo no café da manhã, se não me apetece nada, não tenho fome. É que eu não tinha fome. Ou seja, de manhã meu corpo não me pede para comer. Quais 5 receitas poderíamos dar a uma pessoa para o café da manhã? Uma pessoa que gosta de um café da manhã mais ou menos normal, bem, eu não sei, aveia ou alguma coisa assim. Quais opções ele tem? 5. Sim, bem, acho que saírem. Certo? Pois olha, uma opção muito boa são os ovos, ou seja, eu adoro o tema de o ovo poché, o ovo mexido, a omelete, ou seja, tudo que leva ovo me parece uma ideia incrível para um bom café da manhã. O ovo está bom? Vamos ver, qualquer ovo você se refere à numeração do ovo? Quero dizer, claro, eu vejo minha mãe que às vezes compra ovos, que eu compro uns ovos que são muito mais caros, mas que parecem, talvez estejam-me vendendo como marketing, mas como que diz que são criados em liberdade e caipiras e que são menores e que esses são mais feios esteticamente os ovos. Não, qualquer ovo não serve. Temos que prestar atenção na numeração que o ovo tem, e sempre o primeiro dígito que o ovo tem, dos numerinhos que tem, vai de 0 a 3, pois que seja sempre o 0 ou o 1, porque isso te assegura que a galinha está ao ar livre, que está comendo do que encontra pelo campo. Nem sempre, mas na grande maioria das vezes sim, que a galinha come o que encontra pelo campo. Depois também costumam dar-lhe um pouco de ração, mas também está exposta ao sol. O problema dos do número 2 e dos do número 3 é que essas galinhas não estão expostas ao sol. É verdade? Estão presas, enjauladas. É para saber que é dia e noite, para guiar o ritmo circadiano delas. Ligam a luz artificial e a apagam. Então, você acha que esse ovo, ou esse frango, ou essa carne vai ter a mesma qualidade? Não. E no final, para o animal, para mim. Eu sinto pena, sinceramente. Esse número onde está? No cartão? No mesmo ovo, ou seja, o mesmo... Claro. Mas sim, no supermercado talvez não possamos ver o... Eu a abro, no final abres a caixa porque tem uma abertura fácil, não vais destruir a embalagem, mas sim que a abras com cuidado e olhes a numeração e pronto. Normalmente os que te colocam bio, eco ou criados no solo, nem sempre, porque pode ser também do número 2. Mas bem, sim, melhor que abram a caixa e olhem o primeiro dígito. Então, aí te disse, é do 0, do 1, do 2 ou do 3. Ok. Depois, esses ovos podemos acompanhar com, como disse antes, gorduras de boa qualidade. Por exemplo, abacate ou um queijo feta. Ou podemos acompanhar com um queijo de cabra ou um queijo de ovelha. E depois eu colocaria assim um pouco de verdura. Eu gosto de colocar talvez tomate, rúcula,
Se não for difícil para você, talvez cogumelos ou champignons grelhados, porque, bem, os cogumelos, todos os derivados dos cogumelos são maravilhosos para a microbiota também, são um bom alimento. Então, bem, você pode adicionar alguns vegetais também e aí teria, pois, um prato bastante bom. Depois também pode colocar uma torradinha, por exemplo, de trigo sarraceno e tem um prato super completo. E presunto também? Presunto serrano ou ibérico, perfeito. Sempre verificando nos ingredientes do presunto que contenha apenas presunto e sal marinho, se possível. Ou seja, que não contenha açúcar nem outro tipo de conservantes, seria perfeito. Certo. E outro tipo de café da manhã, pois também poderia ser, por exemplo, incluindo o iogurte, um iogurte de cabra, um iogurte de ovelha, colocando frutas vermelhas, que as frutas vermelhas também são um potente antioxidante, como morangos, mirtilos, framboesas e um punhado de frutos secos, inclusive se a aveia te faz bem, porque não a todo mundo a aveia faz bem, especialmente aos celíacos costuma fazer mal. Então, talvez alguns flocos de aveia ou algo assim para fornecer esses carboidratos, que eu sei que muita gente, pois talvez também precise desse aporte de hidratos de carbono e também seria legal. Toda a parte das frutas, é preciso se preocupar com algo ou dá mais ou menos na mesma? Não. Se você está saudável, não tem por que se preocupar. Se já tem resistência à insulina ou é diabético, então sim, deve primeiro resolver esse problema e depois poderá comer toda a fruta. Certo. Quer dizer que você, por exemplo, come uma banana estando saudável e não acontece nada, mas talvez se você não tem resistência à insulina e não tem a capacidade de pegar a glicose, a frutose dessa banana e armazená-la dentro das células e ela fica livre pelo seu corpo, então sim, a banana vai te afetar, mas porque o seu corpo não tem a capacidade, não porque a banana seja ruim. A banana é maravilhosa, mas depende do corpo. Então, temos que ir à origem de por que a banana não te faz bem. Então, o que eu sempre digo é meça-se. Se você é diabético, meça a glicose ou resistente à insulina e conforme o que for dando, então já vai vendo os alimentos. Eu acho que é melhor acompanhar com um nutricionista sempre, mas bem, a pessoa em casa também pode fazer. Que tal a manteiga de amendoim? Bem, ou seja, o que são as cremes de frutos secos? Ótimo. Eu gosto mais da de caju, da de amêndoa ou da de avelã, mais do que a de amendoim, porque o amendoim às vezes contém mais antinutrientes, que são como substâncias que podem gerar talvez mal-estar no nosso corpo, que também tem as leguminosas e os frutos secos também têm. Então, bem, os amendoins contêm um pouco mais, porque não são frutos secos, mas sim leguminosas, então contêm um pouco mais de antinutrientes. Então, a manteiga de amendoim pode ser um pouco mais, pode causar flatulência ou mal-estar digestivo. Mas isso é outra vez o de antes, não é? Ver como te vais sentir e pronto, porque talvez alguém o amendoim faz bem e a outra pessoa o... Talvez para você não caia bem. Exatamente, sim. Pois não havia que o caju. É que é assim, cada pessoa é um mundo, é como o alho. O alho é um dos alimentos que pior faz às pessoas, que repete, que causa gases. É verdade. Bem, o alho é o alimento, é um super alimento para mim. Ou seja, é um dos melhores alimentos que temos. É antimicrobiano. Ou seja, uma pessoa que está mal toma um dente de alho e pode chegar a sentir-se bem. Precisa mastigá-lo ou pode engolir direto? Você pode tomá-lo de um gole se quiser. Mas não sei tudo. Agora não sei, não faço essas coisas em casa. Mas isso te repete, é um sinal de que não te faz bem ou... Sim, pode ser um sinal de que não te faz bem. Então, claro, temos que ver porque o alho te faz mal. Eu não me sinto bem com alho. E você, como se sente? Vamos ver mais. E você sente gosto de novo na boca ou não? Sim, claro, mas eu acho que também é um pouco como você está comendo. Se te dá um pouco, te dá um arroto e sabe a alho, é a coisa mais normal do mundo. Mas se é que te dói o estômago, como se você tivesse uma dor de estômago, depois fica constipada no dia seguinte, tem gases, diarreia, sabe? Então, nesse caso, você já diz, pois não devo comer alho, ou tenho que ver o que acontece com o alho. Certo. E isso me acontece muito com a couve-flor, o brócolis, tudo isso nas redes sociais que talvez eu coloque. Receita anti-inflamatória. E já começa o pessoal. Mas como você pode dizer que é anti-inflamatório o brócolis, a couve-flor, se me dão muitos gases, te pegam a ti. Ou seja, porque te dão gases. Sim, é verdade que, claro, é óbvio que, pode te dar gases o fato de comer uma crucífera, porque sim, podem ser um pouco flatulentas, mas não é para que te sintas mal ao comê-las, elas também têm propriedades anti-inflamatórias. Então, não é que esse alimento seja ruim, mas talvez o teu corpo não o esteja tolerando bem por algo que há no seu interior. Certo. Sandra, eu gostaria que comentasses o caso do teu marido. Acho que é muito inspirador e acho que o que vocês fizeram com ele pode ser um exemplo para muitas pessoas que possam sentir uma situação parecida. O que aconteceu com ele? Certo, pois veja, em 2018
Em 2016, perdão, ele perdeu a visão de um olho e, bem, começaram a fazer exames e tal. E em 2018 diagnosticaram esclerose múltipla com uma punção lombar e isso. E, bem, a única coisa que ele teve foi essa perda de visão e tinha lesões a nível cerebral. Então, bem, a sua neurologista, quando o viu, que além disso é maravilhosa, disse-lhe que no final a alimentação também não fazia muito. É maravilhosa agora, mas naquele momento é como? Como não vai ter a ver a alimentação? Mas é verdade que ela se porta super bem com ele. Então, o fato de que fosse à consulta e dissessem, não tem nada a ver com a alimentação. Ou seja, isto é para ver como avança a doença. Então, pois, como você fica um pouco bem abalado, você diz, poxa, então o quê? Temos que deixar o corpo que funcione. Se vai piorar, não há outra solução que a medicação, que são imunossupressor, que o que fazem é que o sistema imunológico não te ataque. Porque, no final, uma doença autoimune é que seu sistema imunológico está tão ativado que ataca células próprias. Então, no caso de Alberto, estava atacando o cérebro, e estava causando essa esclerose múltipla. Então, não há uma forma de parar esse sistema imunológico que não seja tomando medicamentos imunossupressores, só isso. Então, eu comecei a investigar. Bem, ele também começou a investigar porque ele gosta do tema de nutrição, do esporte, tudo. Então, bem, percebemos que sim, que havia algo a fazer, que não era somente isso. Então, bem, eu comecei a me especializar também nesta área, na área das doenças autoimunes. Começamos os dois a nos formar juntos e aplicar tudo o que íamos fazendo. E bem, conforme iam avançando as revisões de Alberto, sua neurologista dizia que não acreditava. Ou seja, que as lesões, já não só não tinha mais lesões, mas as lesões que já tinha estavam cicatrizando. Cada ressonância que ele fazia, melhor estava. Mais forte, porque no final também começou a fazer exercícios de força, começou a ir para lá e não foi a aplicar bem a alimentação anti-inflamatória, começou a tomar vitamina D, que também é super importante porque ele tinha deficiência de vitamina D e ninguém lhe dizia nada. Naquela época a vitamina D não era tão conhecida. Também te digo, foi a partir do Covid que as pessoas, os médicos também começaram a pedir mais a vitamina D. Nas análises depois ele pediu e tinha a vitamina D baixa, então começamos a suplementar também com vitamina D. E bem, foi uma mudança tão brutal que eu comecei a tratar também pacientes com esclerose múltipla, doenças autoimunes, psoríase, também fibromialgia, que não é determinada como uma doença autoimune, mas no fim das contas para mim sim é. Lipedema, bem, muitas doenças a nível autoimune. E bom, percebemos que todos os pacientes avançavam da mesma forma. Não é de forma tão mágica como parece o caso de Alberto, mas por exemplo, eu tinha uma paciente que usava cadeira de rodas e hoje em dia usa muletas. Ou seja, não é que você diga, recuperou a mobilidade completa, assim, mas usa muletas. Ou seja, é um avanço bastante grande. Então, bom, a primeira vez que contei isso foi para uma garota que era jornalista e me dizia, minha amiga Sandra me disse, não conte isso de forma tão brusca porque soa muito falso. Ou seja, as pessoas não vão acreditar de tão impressionante que é. Mas bem, no final é assim, a alimentação para mim é a medicina do futuro e pode fazer muitas mudanças. Nós, por exemplo, nos alimentamos assim de bem porque eu vi isso em mim. Eu acho que até que você não vê, ou seja, em mim, na minha família, até que você não vê a mudança que a alimentação pode causar no seu corpo e o quão bem você pode se sentir, você não leva a sério. E a verdade é que eu, já te digo, encorajo a todos que tenham alguma doença autoimune ou que tenham algum problema a nível digestivo ou que tenham, sei lá, mal-estar, que não se sintam bem, que digam, que porque estou mais dias mal do que bem, não? Que é o que acontecia comigo também. Pois animo a todos a começarem esses hábitos alimentares, porque é verdade que é super, super importante e eu, se me contassem isso há alguns anos, não acreditaria. Mas hoje em dia estou divulgando podcast, Instagram, em todos os lugares, para que cada vez mais as pessoas se conscientizem disso. A nível pessoal, pensando no que aconteceu com o teu marido ou pessoas que tens na clínica, já tirando a parte de reconhecimento de números, tudo, como te sentes? Super bem, ou seja, eu não acreditava. A primeira vez que uma pessoa veio, por correio, isso foi por correio, porque minha clínica é online. A primeira vez que uma pessoa por correio me disse, Sandra, você mudou a minha vida. Eu tinha vergonha de compartilhar nas redes sociais. Era como meu marido, que cuida do marketing e da publicidade, me dizia, compartilha, compartilha. Ele dizia, você mudou a minha vida? E eu dizia, é que me dá até vergonha porque soa muito falso que uma nutricionista te mude a vida, porque a nutricionista quem é? Ou seja, eu era minha. A ideia que eu tinha na cabeça, os nutricionistas somos os melhores, mas
É verdade que era como se a nutricionista só te ajudasse a perder peso. Como pode ser que tenha mudado minha vida? Pois é. Agora vou às apresentações e às assinaturas dos livros e vejo como as pessoas se metia em cima para me abraçar e dizer: Sandra, você mudou a minha vida, e cada vez são mais pessoas. Então, já não sou só eu, mas toda a minha equipe de nutrição AT, mas é incrível, e eu estou super contente e super agradecida, e vamos com mais motivação ainda para continuar me formando, porque eu sempre digo que você pode saber muito sobre um assunto, mas nunca é suficiente. Sempre tens que continuar a formar-te, fazer estudos, investigar, porque é disso que se trata. E no final acho que os nutricionistas fazemos parte de, uma parte muito importante da saúde, e que deveríamos estar aí na prevenção e já não no tratamento, porque aí também precisamos do médico, mas sim que no final se pode tratar também com alimentos. Já tem que ter também a parte da medicina. E me esqueci de dizer antes que meu marido não toma medicação, ou seja, não lhe prescreveram medicação desde o início, porque fazia 2 anos que tinha tido o primeiro surto e já não tinha tido outro mais, porque começou com uma boa alimentação e até hoje não toma nada de medicação e já leva, pois, e se isso foi em 2017 e estamos em 2024, pois leva todos esses anos 7 anos sem medicação e super bem sem clínica. Já se sentiu alguma vez subestimada no seu trabalho, na sua profissão? Muito, a verdade é que sim. Ou seja, isso sim que, olha, eu acho que tanto acontece muito com os nutricionistas, os fisioterapeutas, os treinadores pessoais também, os que têm a formação, porque no final não te dão o valor que realmente têm, porque como é modo de prevenção, não é tratamento. Você se alimenta bem durante uma semana e você vai notar-se melhor, no sentido de que, reduzi a barriga, me sinto talvez com um pouco mais de energia, mas não sabe a repercussão que isso vai ter no futuro. Ou seja, isso é já mantendo esses hábitos durante tempo, quando você vai vendo os resultados. Isso não é uma mudança que você faz. Como disse antes, se um dia você comer uma sardinha, não vai desinflamar. Bem, isso não disse antes, disse em outra entrevista que tive. Se você comer uma sardinha um dia, não vai desinflamar por comer uma sardinha. Você vai desinflamar se comer sardinhas, de forma progressiva. De forma progressiva, e ainda toda a alimentação que acompanha as sardinhas é boa. Então precisamos também ter essa ordem e essa estabilidade de uma boa alimentação. Já não é só a alimentação, mas outros hábitos que também são importantes, como uma boa atividade física, um bom descanso, que também me parece importantíssimo, uma boa exposição à luz solar e a exposição ao meio ambiente, porque é verdade que estamos o dia todo fechados, estamos no escritório, estamos nas garagens, estamos em casa e não pegamos sol, não respiramos ar puro. Então, pois, isso também é bastante importante. Então, aos nutricionistas, pois, não se lhes dá tanta importância por isso mesmo, porque no final são mudanças que se veem de forma progressiva e que não se veem imediatas, como por exemplo, você tomava um paracetamol, tinha dor de cabeça e ela passava. Mas é um remédio. Claro, é um remendo para o problema. Se você vai colocando remendos em todos esses sintomas e em todos esses problemas que vai tendo, no final essa doença que tinha que se desenvolver no seu corpo se desenvolve. Porque também podemos mudar a predisposição genética do nosso... ou seja, podemos mudar a nossa predisposição genética. Seu pai é diabético, seu tio é diabético, sua irmã é diabética, a filha é diabética. Ou seja, todos na sua família são diabéticos. Há pessoas que já dão por certo que vão ser diabéticas. Eu como o que me der vontade, porque agora que posso, já que no futuro vou ser diabético. Não, faça o possível para não ser diabético. Sandra, Mana, estamos falando de todos esses temas muito interessantes sobre alimentação, sobre quais comidas podemos fazer, até mesmo receitas, e me vem à cabeça a pergunta de quais hábitos podemos adotar para um pouco prevenir essa inflamação e também para melhorar a nossa saúde em geral. O que você recomenda? Sim, veja, uma coisa que surpreende muitas pessoas e que isso, quando em todas as entrevistas costumam me perguntar, podemos beber? Ou seja, isso que você diz no seu livro de que não se pode beber água com as refeições, é verdade? E isso não é o que eu realmente digo, mas há pessoas que não bebem água o dia todo, não se lembram de que a água existe e de repente chega a hora da refeição e bebem 6 ou 7 copos de água. Então, o que acontece? Nosso estômago é como se fosse um vulcão que dentro leva lava. Então, quando entra o alimento, o que essa lava faz é destruir, não destruí-lo completamente, porque também temos que conservar esses nutrientes, mas sim que como que nos ajuda, nos digere o alimento, sobretudo as proteínas, quebra esses enlaces e então faz com que nossas digestões sejam melhores. Se você bebe muita quantidade de água, essa lava ou esse ácido clorídrico que tem no nosso estômago se dilui.
Então, não atua tanto sobre os alimentos e as digestões podem ser mais pesadas e você pode se sentir pior. Uau! Então, é bom não beber muita água com as refeições, simplesmente 1 copo ou 2 copos. Você pode beber sem problema, para não se engasgar, óbvio, mas se você mastiga bem os alimentos e isso, nem precisa de água. Se você bebe durante todo o dia, claro, porque é importante beber a quantidade suficiente de água, mas não abusar justo nem antes nem durante as refeições. Eu sempre digo que é preciso esperar, ou seja, é preciso tomar a água meia hora antes de comer e 1 hora depois. Ou seja, quando queres beber bastante quantidade que dizes, tenho sede e vou beber já bastante porque depois vou comer, e prefiro agora saciar-me bastante de água e depois já na refeição não beber tanta quantidade. Outro tipo de hábitos que pode nos ajudar, sobretudo no descanso, que eu acho que é muito importante, por exemplo, hábitos de como deveríamos jantar para descansar melhor. Sim, olha, isso me parece uma pergunta muito boa, porque no final o fato de jantar cedo é essencial para ter um bom descanso. Porque no final, se você janta muito tarde, sua digestão não permite um bom descanso. As digestões podem durar perfeitamente até 3 horas, 3, 4 inclusive. Então, se você jantar 3 horas antes ou 4 horas antes de ir dormir, quando você for dormir, seu corpo estará em modo de descanso total, modo repouso. Não está fazendo outra coisa que não seja, focar no descanso. Se em vez de estar focando no descanso, está fazendo digestões, então seu descanso não será tão prazeroso. Outra das coisas muito importantes para ter um bom descanso é ver o sol nascer e ver o sol se pôr. Isso faz com que nosso corpo saiba em que momento se encontra, se é de dia ou de noite, porque viu que amanheceu e viu que anoiteceu. E, além disso, esses raios de sol que penetram através da retina fazem com que nossa produção de melatonina, ou seja, recarregam a melatonina do nosso corpo. Eu sempre explico assim, é como uma bateria. E então, quando você vê o sol, recarrega as pilhas da melatonina. Durante o dia, essa melatonina vai se perdendo, porque esses focos, essas luzes, no final, fazem com que a bateria da melatonina diminua. Mas quanto mais recarregada estiver, melhor vai descansar à noite, porque sabemos que é a hormona do sono. Então, expor-nos, olhar a luz do sol quando nasce, quando se põe, ou até mesmo no dia-a-dia, como eu disse antes, estar exposto à luz do sol, a estar na rua, isso faz muita diferença. Por isso muita gente me diz, meu avô passou toda a vida trabalhando no campo e está super saudável e fez muito esforço na vida e não comeu o melhor que poderia ter comido. Digo, sim, mas é que ele esteve em contato com a natureza, teve uma atividade física bastante intensa. No final, se você tem todo o resto, a alimentação influencia muito, hein? Mas também te digo que o avô não se alimentaria tão mal como nos alimentamos agora e se alimenta agora a população em G, ou seja, os adolescentes, as crianças. É que é incrível. Sandra, é que há um tema, e isso é verdade que mencionávamos, que é que agora é uma comida medíocre, depois de todo o processamento que leva e os ingredientes que se usam e como foram criados esses animais que produzem esses ingredientes, é muito ruim em comparação com talvez a comida ruim que nosso avô poderia comer. Nosso avô, o que pode comer é, sei lá, um creme de não sei que cacau, de não sei quantos, é que seguramente a maioria desses ingredientes que utiliza são super puros, não? Claro, antes usavam açúcar, mas claro, usavam açúcar branco puro. Meu avô não sabia o que era um biscoito, meu avô não sabia o que eram os cereais. Ou seja, alguns cereais sim, mas refiro-me aos típicos com chocolate recheados de creme de não sei o quê. Todo esse tipo de produto processado, as pessoas não os conheciam, ou os conheciam, mas não podiam acessá-lo tão facilmente. Agora abrimos a despensa da nossa casa e temos milhares de produtos que podemos comer ou nos aproximamos da loja de 24 horas, que mesmo sendo de noite, você pode comprar um produto processado cheio de açúcar e repleto de adoçante, de farinhas refinadas, de gorduras hidrogenadas. E no final, esses produtos te ativam a nível cerebral e ao teu corpo dá a sensação de que realmente é o que te está dando energia e o que te está fazendo feliz. Mas a realidade não é essa, é ao contrário. Ou seja, está-te prejudicando. Eu sempre dou o exemplo do típico filme de apaixonados, em que de repente o casal briga e então está o marido ou a mulher no sofá comendo um sorvete de chocolate, chorando e comendo o sorvete de chocolate. Esse sorvete de chocolate não vai ser a solução para os seus problemas. Ou seja, está te prejudicando mais, vai fazer você chorar mais.
Em vez disso, se em vez de tomar um sorvete de chocolate estivesse comendo uns boquerones em vinagre, Cena se recuperaria logo. Não tanto, mas é assim. Também há uma boa conexão, é o que você disse, há uma conexão intestino-cérebro incrível. Assim como nós, quando estamos nervosos, quando temos um evento importante, nosso estômago ronca. É verdade? Por que isso acontece? Pois essa conexão intestino-cérebro, como pode ser que algo que eu esteja pensando me esteja afetando a nível digestivo? Que tem até neurônios. Claro. Ou seja, é que é exatamente assim. É o nosso segundo cérebro. Então, essa conexão que há, se você, por exemplo, adicionas os boquerones, colocamos os boquerones em vinagre, mas adicionas os boquerones em vinagre a partir dos alimentos, ou seja, o ômega 3, perdão, a partir dos boquerones, pois essa microbiota se alimenta de alimentos bons, essas microbiotas boas, essas bactérias boas, que enviam sinais ao cérebro para nos fazer sentir bem, mais felizes, mais ativos, com mais energia. Então, as pessoas que têm depressão, que têm ansiedade e problemas psicológicos, é importantíssimo que mantenham bons hábitos. Mas o que costumam fazer essas pessoas? Ao contrário, totalmente. Sentem-se tristes, cansadas. E para onde vão? Para o sorvete de chocolate. Para onde vão? Para os biscoitos. E normalmente essas pessoas até ganham peso, porque também os medicamentos que tomam para essas depressões e essa ansiedade, os alimentos que são, ou seja, é mesmo para tratar mudanças psicológicas, também te dão mais fome, te geram mais ansiedade. Então, isso também é uma luta que estamos fazendo os nutricionistas e que eu também divulgo muito o fato de dizer: você se sente mal a nível psicológico? Faça um pequeno esforço, porque a alimentação e o esporte vão te salvar desse obstáculo, hein? Quais outros agentes externos podem afetar? Ou seja, falemos também do estresse do dia a dia, da poluição. Isso também pode afetar nossa inflamação. Claro. Por exemplo, a questão do stress é algo que, bem, quase todo mundo tem stress hoje em dia. Vivemos o dia a dia muito rapidamente. Eu acho que é importante mudar a mentalidade. E bem, eu acho que algo que eu apliquei e que funcionou muito bem para mim é me cercar de pessoas positivas, de pessoas que te acrescentem. Ajudar-se das pessoas que te amam também, da sua família. Eu acho que se nos rodearmos dessas pessoas também faz com que estejamos psicologicamente melhor e que esse stress também se acalme. Depois, por outro lado, também a alimentação, ou seja, a inflamação estressa e o stress inflama. Ou seja, é como aquele ciclo vicioso, por algum lado tem que cortá-lo. Se você corta a parte da inflamação através de uma alimentação anti-inflamatória, vai reduzir esse stress, porque a inflamação já não vai estar te causando estresse. O estresse pode estar te causando inflamação, mas é como se pelo menos você cortasse por algum lado e começasse a se sentir melhor. Então, essa parte também me parece muito importante. E depois o que você diz sobre outros fatores externos, como, por exemplo, o meio ambiente, a exposição aos disruptores endócrinos, que também me parece bastante interessante, também comento. Por exemplo, todas essas telas, se fossem 100% algodão, por exemplo, não apenas, por exemplo, que eu coloque este colete que é bonito e que estou usando hoje, não tem problema, mas pelo menos os lençóis onde você dorme 100% algodão ou linho, ou seja, todos os dias seu rosto está colado, você está suando, está nesse tecido, pelo menos que seja bom. Ou, por exemplo, se compras um produto, pois que não, ou aquece, um exemplo melhor. Aqueces um produto no micro-ondas e o aqueces num tupper de plástico. Sabes as substâncias tóxicas que há nesse plástico que vão passar para o teu alimento? Ou as frigideiras, os antiaderentes que têm as frigideiras. Todos esses antiaderentes. Você já viu que as frigideiras estão assim como riscadas e faltam pedaços? Pois isso está na sua comida, ou seja, diretamente no seu corpo, e fica na forma de disruptores endócrinos que fazem o mesmo efeito que suas hormonas. Então o seu corpo se confunde e pensa que isso realmente são as hormonas e não são. Então, bem, é verdade que esses temas podem assustar e dizer: então, o que eu como, por favor, se já tudo me faz mal? Panelas, alguma opção de panela que as pessoas possam comprar no supermercado? Ou na Amazon ou algo assim que você possa recomendar? Sim, de aço inoxidável. Eu gosto das frigideiras de aço inoxidável. A única coisa é que é verdade que você tem que aprender a cozinhar com elas porque grudem. Mas um truque é que se você, por exemplo, pega a frigideira e deixa que ela esquente pouco a pouco, né? Porque se você esquentar muito, pode até pegar fogo quando coloca o óleo, o que já aconteceu comigo. É que eu já coloquei isso em prática. Então você esquenta bem devagar e depois vai jogando água com as mãos. Eu pego... Sim, água. Você pega a frigideira para saber que está no ponto adequado. Então você pega a frigideira, vai jogando água assim com as mãos e quando as gotas flutuarem... Ou seja, normalmente quando você joga água faz assim, e a água desaparece, não é? Pois quando aí dar gota a deslizar pela frigideira, assim como dançando pela frigideira, aí é o momento de adicionar o alimento. Então você baixa a temperatura, adiciona um pouquinho de óleo e aí já não gruda nada. Bom, ou seja, aquece a frigideira no 5 ou no 6.
Sim. até que as gotas de água, mas vai subindo pouco a pouco ou não? Claro, você vai, coloca, por exemplo, no 4 ou no 5, por não colocar muito. E então, já quando afiar a frigideira, você vai jogando as gotas de água e a gota não desaparece, mas fica na frigideira como dançando. Já te digo, é impressionante porque parece que tem ali como um biofilme que não deixa a água desaparecer. Então, quando faz isso, então é o momento de colocar o seu óleo e então colocar já o peixe, a carne, os ovos. Sim, na mesma temperatura. E depois colocam a tampa, é um pouco mais lento de cozinhar, mas bem. E depois o ferro fundido para as carnes super bem. Ou seja, o ferro fundido também pode grudar um pouco. Eu tenho, por exemplo, uma chapa onde faço a carne, na frigideira de aço inoxidável faço o peixe, os ovos e os legumes. E para mim sai bem. E a pedra? Conheces alguma... Se é boa romã, essa pedra vulcânica que usam para fazer carne? Não sei, na verdade. Ou seja, o tema da pedra não, que como nunca cozinhei. Mas vamos, suponho que se é um tipo de pedra natural, sim, se não tiver nenhum antiaderente. É que, claro, depende também do produto, porque talvez te digam, é pedra, mas depois justo na camada de cima tem um antiaderente que contém substâncias que são tóxicas. Então, também depende do tipo de material. Por exemplo, a cerâmica também é boa para cozinhar. O único é que se você tem indução ou vitrocerâmica, a cerâmica normalmente não é para vidro ou para indução, é mais para fogo, para gás. Mas para colocar no forno, para colocar no micro-ondas e tudo isso, eu sempre utilizo vidro ou cerâmica. E para cozinhar, isso, aço inoxidável, ferro fundido. E também há panelas de vidro, mas as panelas de vidro são mais para fogo também. Certo, é sempre as pessoas ouvem conselhos de nutrição como se estivessem buscando o milagre, certo? E acho, sei que há muitas mulheres que assistem aos nossos podcasts e que procuram a receita ou o remédio. Para quê? Para eliminar a celulite, para eliminar as retenções de líquidos nos joelhos e nos quadris e para que as pernas fiquem mais como as das modelos, não? O que é que você aprendeu nesse processo sobre esse tema e que conselhos pode dar a essas mulheres que querem reduzir essa inflamação, essa retenção de líquidos, essa celulite? Sim. Olha, a primeira coisa que digo é que não tenham pressa, porque com pressa não se chega a lugar nenhum. No final você se desespera. Por exemplo, isso também acontece muito com a questão da perda de peso. As pessoas querem um resultado imediato. Então, para onde vão? Pois para os produtos que são mais rápidos, combatidos, dieta muito restritiva, e com a celulite, as estria-axe cremes, que se... No final, eu penso que fora da alimentação e do exercício físico, não vais encontrar nenhuma solução mágica para essas coisas. Então, no final, eu sempre digo que a alimentação é a base para melhorar a tua pele, para melhorar o teu estado físico e o desporto, claro. É o que recomendo, nada mais. E com o tema da perda de peso, fazê-lo de uma forma que você possa se adaptar bem a esse plano de nutrição. Porque eu também digo que no final eu também trato a perda de peso, mas não é uma perda de peso. Ou seja, você não vai perder 5 quilos em uma semana comigo, porque isso é inviável. Esses 5 quilos, quando os perder na próxima semana, assim que parar um pouco, vai recuperá-los. Então, as dietas milagrosas não existem. É que não existem. Você precisa fazer mudanças progressivas que se adaptem ao seu corpo e que no final você possa manter ao longo do tempo. É que é a solução. Então, perderás talvez 1 quilo ou meio quilo na semana, mas esse quilo não vais recuperar. Como é um dia na sua vida? Conte-nos um pouco sobre você. Bom, agora é mesmo um pouco estressante, na verdade, porque, bem, acabei de lançar o livro faz apenas quase 3 meses e a verdade é que, bem, estou tendo muitas apresentações, muitas entrevistas em meios. Hoje, por exemplo, esta é a 4ª e ainda tenho outra. Então, sim, com esta sim. Certo. Então, claro, está sendo um pouco estressante porque no final eu tenho uma clínica de nutrição, somos 10 pessoas trabalhando nela. Então, no final, a gestão da equipe, a startup também, porque eu estou na clínica trabalhando, embora pareça que não tenho momento, mas sim. Depois, gerenciar minha conta nas redes sociais, que também é bastante importante, manter uma conta de 500 mil de seguidores, pois que custa também. E nada, e continuar se formando e viver você e cuidar de você, que também é importante porque eu me priorizo muito, pelo menos na alimentação. É verdade que depois os outros aspectos deveria até me priorizar mais, como o descanso e talvez o exercício físico, mas bem, que também costumo fazer. Mas é certo que ultimamente, pois está sendo muito estressante, mas também muito satisfatório e estou, bem, para mim, no momento mais feliz da minha vida. Ou seja, muito, muito contente. Como você se desconecta do trabalho do dia-a-dia, da inflamação, da nutrição, do livro? Sabes o que descobri que me faz desconectar muito? A sopa de letras. Ah, é? Ou seja...
Exatamente. Quer dizer, isso me faz focar tanto nisso. Por exemplo, o fato de ler também. Mas é verdade que ler me faz desconectar. Ou seja, estou lendo um livro e talvez quando me dou conta, estou terminando a página, digo, já estou eu em outra conversa. Em contrapartida, a sopa de letras é como se você dissesse, onde está esta palavra? Então você começa a procurá-la e olha, é sério, viu? Além disso, há pouco tempo tirei uns 3 dias de férias e me dediquei à sopa de letras e juro que me senti com a cabeça super desconectada, mas também algo que me ajuda muito é dirigir e ouvir música. Adoro. Isso é o que mais me motiva. Passar tempo com a minha família, que já, pelo que disse antes, já vem que eu sou muito familiar e muito próxima dos meus amigos e isso. E no final, passar tempo com as pessoas que amo também me parece muito importante. Mas é verdade que eu gosto do meu trabalho. Então, como eu aprecio tanto isso, também não me cansa. Quer dizer que também não tenho tanta necessidade de desconectar. Já são quando levo muitos dias, porque eu no final, estes meses, estou trabalhando até nos fins de semana. Então, quando já digo, Sandra, precisas desconectar um bom momento e isso. Mas não tenho essa necessidade eu de fazer isso, hein? Uma clínica com 5 pessoas. Há quanto tempo você está com isso para montar uma clínica assim? Claro, somos 10 pessoas. 10 na clínica. Claro, começamos o ano. Bem, eu comecei a trabalhar assim que terminei a faculdade, que foi em 2017, 2018, e aí já comecei a trabalhar a todo vapor por minha conta. E foi justo na pandemia quando comecei a contratar a primeira pessoa e já começamos a crescer, porque no final a pandemia para alguns negócios foi ruim, mas para o meu, por exemplo, foi muito bom, porque no final as pessoas começaram a ir à clínica online e a verdade é que muito bem, os pacientes que eu tinha no presencial, eu os passei para o online. E eu já, é verdade que já conhecia pessoas e já tinha muitos pacientes presenciais, tinha ali lista de espera. E então foi quando decidi, ir para o online para não paralisar meu trabalho na pandemia. E aí montamos a clínica. Hoje em dia, ou seja, somos 10 pessoas contratadas em si, mas depois temos também pessoas externas que também trabalham no site e tudo isso. E a verdade é que, aí sim que está o estresse do meu trabalho, porque gerir isso é importante, embora eu tenha ajuda. Mas mesmo assim, pois é isso que, sim, isso te sobrecarrega mentalmente e não dormes igual. Eu não durmo igual desde que montei a clínica, porque eu antes trabalhava. E pronto, ia para casa e é verdade que os casos dos pacientes ficam com você, porque no final a saúde é assim e eu sou uma pessoa muito empática e que fico muito com as coisas que as pessoas me contam, pois isso sempre me afetou muito, mas quando eu montei a clínica e já fui empresária, é duro, ou seja, no início passei mal, mas hoje em dia teria feito isso antes ainda. Algum conselho para lidar com essas opiniões dos outros, essas respostas ruins, essas críticas nas redes sociais também, que te serviu? A ver, eu é que nunca tive muitas críticas. Então, tive, evidentemente, como todo mundo, mas é verdade que minha conta é muito... mantém um equilíbrio. Ou seja, eu também não me... Claro, me meto em polêmica, que eu faço algum nutricionista e digo, pois bem, pessoal, ou seja, nem o menciono diretamente, pois eu vou ao meu, divulgo o meu. Então, como eu nunca me meti com ninguém, pois comigo também não se meteram, mas é certo que, também tive as minhas coisas e, no final, tudo me afeta muito, porque eu sou uma pessoa que as coisas me afetam muito e que sente muito tudo. Então já me dizem qualquer coisa ou mexem com o meu trabalho e como o meu trabalho é uma parte muito importante da minha vida. Pois é verdade que aí eu me torno um pouco frágil e sim que passo mal, mas aprendi aqui no final a ser um pouco mais segura de mim mesma e dizer, poxa Sandra, se no final você está mudando a vida das pessoas, ou seja, as pessoas estão te dizendo que você está mudando a vida delas, não é que você pense isso. Estás fazendo algo muito bonito porque é ajudar as pessoas. E a verdade é que digam o que quiserem, ou seja, eu vou continuar como estou e conforme estou, tentando, ou me manter ou crescer ainda mais. A clínica cresceu muito graças à marca pessoal ou foi com o passar do tempo? Como você viu o crescimento? Sim, veja, com o passar do tempo as pessoas foram nos conhecendo mais. No início ninguém conhecia a nutrição até porque era nova, evidentemente. Conheciam Sandra Mognino, que era nutricionista em um vilarejo pequeno de 2.000 habitantes, e que tinha as consultas cheias, mas não dava conta, trabalhava 12 horas por dia. E a verdade é que quando montei a clínica, no início é difícil porque você começa, as pessoas não te conhecem. Mas eu acho que sou uma pessoa que transmite muito com o olhar ou na minha forma de me expressar, não sei, mas as pessoas confiavam em mim desde o início.
E nada, e no final, pois continuou, cresceu, pois agora já, por exemplo, as pessoas nos recomendam muito. Por exemplo, no Google temos 4 com 9 opiniões e não sei, um monte, não me lembro agora quantas, mas temos muitas opiniões no Google. E então isso também faz com que outras pessoas, quando procuram a clínica, digam: nossa, tão boas opiniões, vamos ver o que esta garota faz. Então, diretamente as pessoas já se inscrevem sem pensar em quem sou. Bem, também me veem nas redes sociais e isso. Mas é verdade que o lançamento do livro também fez com que a clínica crescesse bastante e que as pessoas, quando leem o livro, digam: Joe, pois esta garota acho que pode me ajudar. Então já nos pedem mais informações. Mas é certo que é isso, que no final a clínica já ia bem, já estava em crescimento, mas o livro a levanta ainda mais. E eu contentíssima. Você nos contou antes no café que antes você tinha 200 mil seguidores e por causa do livro agora tem 500 mil, além de todas as ações que está fazendo. Eu acho que você é uma inspiração para muitas futuras nutricionistas ou nutricionistas homens. Sim. E também pessoas que se dedicam ao mundo da saúde, que pensam que estar nas redes sociais significa ser influencer, quando na verdade é um grande alavancamento para poder crescer o seu negócio e ao contrário ser não pouco profissional, sim ao contrário, muito profissional. Claro. No final de te conhecerem numa vila de Múrcia, a te conhecerem em toda a Espanha, me parece um salto muito grande de qualidade e acima de tudo proporcionar redes sociais. Então, que conselho você daria a uma pessoa do setor de saúde que queira crescer uma comunidade como a que você cresceu? Que seja constante, porque é o que eu fazia. Ou seja, eu no início, veja que eu venho de uma família humilde e no final meus pais trabalham todos em uma empresa, ou seja, nunca na minha família não há empreendedores. Sim, e meus pais eram os típicos que me diziam: Sandra, pare de fazer isso, ou seja, concentre-se em ser contratada por alguém, porque nas redes sociais é muito difícil, você não serve para isso, sabe? Porque era a verdade. Ou seja, eu era uma pessoa super tímida, era extrovertida, mas com a minha família, não com pessoa que eu não conhecia. Então era muito envergonhada, tinha ansiedade para falar em público, ou seja, eu ficava muito nervosa e não conseguia falar em público. E hoje em dia, quem me vê, quem me viu e quem me vê como se diz... Então, bem, meus pais eram os típicos que me diziam: por que você tem que sofrer assim, se esforçando para conseguir algo que para você é tão difícil? Porque talvez para outra pessoa saia de forma natural, mas para você custa mais. Então, eram os típicos que me diziam: deixa isso. E eu era como: não, eu quero fazer isso. Ou seja, eu realmente acredito que quero ajudar as pessoas. O que te motiva? Além disso, meu marido me motivava muito, o que também é importante, mas eu via que havia pessoas que, mesmo tendo 1000 seguidores, esses 1000 seguidores me diziam: continue, ou seja, continue nos mostrando conteúdo porque gostamos. E ainda, quando tinha esses 1000 seguidores, esses primeiros 1000 seguidores, foram os primeiros que compraram o livro e os primeiros que vieram à sessão de autógrafos e me dizem: Sandra, eu te sigo desde que tinha somente 1000 seguidores. E isso é muito forte. Então, bom, eu no final, por essas pessoas, continuei. E além disso, eu na consulta também via que ajudava as pessoas e digo: se eu quero ajudar mais gente ainda. Então, bom, no final comecei a compartilhar. No início, nada do que eu fazia funcionava. Talvez eu subisse antes não havia reels, antes eram fotos. Então eu subia uma foto e tinha 10 curtidas de 1000 segundos. Dá medo, ou seja... Claro, eu dizia, e a primeira vez que tive que gravar uma história no Instagram, que isso me parece muito importante que todos os profissionais de saúde façam, porque no final, quando você contrata um profissional, quer saber quem é e como é, que isso também é muito importante. Então, gravar a primeira story, passei dias gravando essa história. Antes duravam menos, antes eram 15 segundos. Agora, você pode se alongar. Claro, agora já me coloco e gravo o quê? O que for necessário. Mas é certo que essa primeira vez foi muito difícil, mas hoje em dia não me arrependo de nada. Ou seja, eu já te digo, fui constante e se crescemos tanto nas redes sociais a partir de lançar o livro, também foi porque eu levei a sério as redes sociais, porque eu tinha a minha conta, depois de 200 mil seguidores, ou quase 200 mil seguidores, e era como que, bem, publicava uma vez por semana ou uma a cada 2 semanas, se publicava. Mas comecei a subir conteúdo todos os dias, até alguns dias subia 2. E bem, isso revolucionou a minha conta. Ou seja, em um mês subimos 100 mil e em outro mês outros 100 mil. Ou seja, faz muito pouco tempo realmente que lançamos o livro e subimos 300 mil seguidores. Claro, mas é o que dizem, não é? Que o sucesso chega da noite para o dia, mas que são necessárias muitas noites até chegar a essa noite. Claro, isso mesmo. Então, aí você está lá preparada. Claro, exato. No final, eu acho que o sucesso também não chega da noite para o dia, mas você tem que trabalhar para isso. Bem, veja, pode até chegar, mas se você trabalhar para isso e for constante nisso, porque nós, por exemplo, temos estado... Eu estou 3 meses sem parar, literalmente, sem parar. E levo 7 anos da minha vida sem parar. Um pouco mais de descanso, mas o esforço que fiz para chegar onde estou é incrível.
Também existe o fator sorte em algum lugar. Mas eu digo a todos que me dizem que sorte. Não há sorte. E então? Não, é que eu trabalhei para isso, levo 7 anos da minha vida estudando, 7 anos da minha vida sem dormir bem à noite, porque no final montar uma empresa é o que implica. E tratando bem as pessoas que têm contratadas, que isso também é importante, com o seu contrato de 40 horas e a jornada cumprida, ou seja, tudo em ordem, que isso também agora, com os impostos que se pagam na Espanha e conforme está a coisa, é difícil manter uma empresa assim dessa forma online, que você tem que declarar tudo. E não, por isso que no final tudo tem seu esforço e vamos, me sinto muito orgulhosa. Olha, Sandra, muito obrigada por vir ao Tenho um Plano. A verdade é que foi um prazer. Eu acho que muita gente pode aprender contigo e, sobretudo, esta última parte que inspirou mulheres, porque muitas vezes as mulheres não têm referências como você e eu acho que isso pode ter ajudado muito. Muito obrigada, de verdade, por me convidarem e estive super à vontade com vocês. Fico feliz. Pessoal, vocês têm o livro da Sandra e suas redes sociais na descrição, assim como a sua clínica. Se quiserem aprender mais, podem investigar lá. E também, se quiserem ouvir mais podcasts como este, podem entrar no canal de Ponto de Virada e ouvir o que mais lhes agradar. Se gostaram, avaliem com 5 estrelas na plataforma em que estão ouvindo. Inscrevam-se no canal do YouTube, deem like e todas essas coisas. Adeus, nos vemos no próximo episódio. Nos vemos. Tchau, tchau.